São os mais legais, que são os elfos, né? Os filhos de Ilúvatar, também chamados de primogênitos, a quem Eru destina a Arda. Os destinos de Arda estão nas mãos dos elfos, pelo menos inicialmente, na primeira era, né? Na primeira, a segunda a gente já muda um pouco, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá. E os elfos, eles simplesmente despertam em um lago chamado Quiviene, lá na Terra-média. Eles despertam, né, e olham as estrelas, são chamados de Eldar ou Quendi, e eles vão ter várias ramificações, os Noldor, Teleri, Vanya. A gente não dá para falar exatamente sobre tudo, mas a gente vai seguindo cada uma dessas palavras. Dá para ter um evento próprio, né, os tipos de elfos. A gente podia passar horas aqui falando sobre isso, mas o que a gente precisa entender é que Arda foi destinada a essas criaturas quase angelicais, né? Eram seres altos, belos, de em média 2 metros e tanto, a média da altura dos elfos. Eles não conhecem a morte, senão por espada ou por algum acidente. Se nada acontecer a eles, eles são amortais. A gente pode chamar de amortal, né? O imortal é que é invulnerável. O amortal pode morrer, mas se não for matado, morto, ele vive até, né? Até ele decidir. Olha que negócio interessante. Existem alguns elfos que Eru deu essa possibilidade. Quando o elfo cansa do mundo, porque imagine você viver 3.000 anos, você vai ver uma série de mudanças, de desgraças, de tragédias. Tem uma hora que seu espírito cansa do mundo e você pode se recolher aos salões de mandos, que é como se fosse uma espécie de céu. Não é bem céu, né? A gente não pode chamar assim, porque eu acho que o céu não está posto, mas é destinado a mais ou menos os homens, né? Que ele não coloca, é um destino que ninguém conhece. Mas os salões de mandos é como se fosse uma casa celestial, que o espírito pode se recolher e repousar. Os elfos às vezes decidem abandonar o mundo quando estão cansados dele. Olha só, é um fardo essa vida eterna. Tolkien cria isso como um fardo. E aos seus, não primogênitos, mas os outros filhos de Ilúvatar, são os homens, ele vai criar depois. Olha que conceito interessante. Ele coloca na obra que Eru deu uma dádiva aos homens. E essa dádiva é a morte. Quer dizer, é o direito de você passar um tempo aqui em Arda, conhecer, viver, criar memórias, influenciar os destinos desse mundo e depois morrer. Isso fica muito claro, por exemplo, no Senhor dos Anéis, quando você tem, por exemplo, é o primeiro contato de muita gente, o filme, e quando você percebe uma relação entre algumas criaturas, por exemplo, os elfos, os anões, os homens. É engraçado como o Peter Jackson traz isso muito na forma de piada, mas aquela ideia, por exemplo, que no homem você tem sempre um sentimento de urgência. O homem erra porque ele está afobado, ele precisa fazer porque ele vai morrer. O elfo ele não tem isso. O elfo ele senta, ele pensa numa canção, porque para ele a eternidade é isso. O homem fala muito sobre o que nós somos. O homem ele vê a urgência, a morte ela passa a dar sentido a muitas das nossas ações. Então isso fica muito claro, fica implícito, mas quando você conhece o Silmarillion, por exemplo, isso vai te dando uma outra percepção da coisa. Perfeito. Quem está falando? Pode falar, vamos. Pode falar. Pessoal, Sim, os filhos de Uri. pensa assim, né? Sim, ele tá citando um dos contos do Silmarillion, que é os filhos de Uri. A gente vai falar um pouquinho também sobre ele, abrir o debate também. O que é isso? É uma dádiva. E até no final, eu não vou dar spoiler. A obra de Tolkien não tem spoiler, assim, mas enfim. É que nem spoiler da Bíblia. É que nem spoiler da Bíblia. Mas assim, quem quiser ler, eu não vou assim estragar a experiência de algumas surpresas e tal. Mas enfim, até inclusive na Segunda Era, que é conhecida mais como a Era dos Númenóreanos, dos homens mesmo, dos Edain, enfim, eles desejam a vida eterna. Então eles vão tentar alcançar o continente dos Vala para ganhar a vida eterna. E é proibido a eles.
Então é um desejo proibido, eles querem a vida eterna, enquanto os elfos querem a morte. Alguns elfos desejam o que eles chamam de a dádiva da morte. Olha que poder, que imagem, né, que Tolkien cria, que coisa poderosa em sentido mítico, em sentido atávico, ancestral, essa coisa que compõe a gente, né, do homem mesmo, né? O afobo da vida, porque ela é rápida, é temerária, né? E dentre os elfos, dentre essas criaturas que a eles foi dado todo o poder, toda a mística, todo o talento para criar coisas belíssimas, os elfos eles criam as suas línguas, poemas, músicas, tudo de lindo, tudo de maravilhoso, né? E dentre eles existia o mais poderoso e talentoso e belo e vaidoso e talentoso, o cara dos elfos, que é o Fëanor, que inclusive ele nem tem olha aí, exatamente, Fëanor. Ele nem tem. Você tinha ilustração, né? Você tinha ilustração de Fëanor? Tinha, não sabia. Se você me dissesse, eu botava aí. Ó, Fëanor, pra mim, é um dos meus personagens favoritos. Porque ele é muito rico. Ele é muito interessante. Ele não é um personagem. É um personagem de moral super questionável, claro. Mas é gostoso de ler a história dele. É super interessante. E Melkor, ele vai perecer a presença pérfida de Melkor. Melkor, ele vai rodear os Noldor, que é o povo de Fëanor, que é um tipo de elfo, os Noldor. Noldor, falando em elfo, que é Noldor, sei lá como é que fala. As oxítonas, né? Olha aí. E Fëanor é o mais talentoso deles. É um artífice. É um cara que cria gemas preciosas, quer dizer, ele criar pedras preciosas, pedras que não existem no mundo. Ele conhece algumas substâncias que só ele conhece, e conhece algumas artes que também só foram dadas a ele. E Fëanor significa fé. Alguém me ajude aí. Fé vem de espírito e Nor vem de fogo, de chama. Então é o espírito de fogo, o espírito de chama, essa chama criativa que tem dentro de Fëanor. Tem uma frase interessante que eu já vi, eu não sei quem foi que disse, mas belas são as pessoas que têm o fogo de fazer as coisas. E Fëanor tem o fogo de fazer as coisas literalmente. Ele é o espírito de fogo. Para vocês terem uma ideia, quando ele nasce, a mãe dele, ela desprende uma energia tão grande, tão concentrada, que ela simplesmente não se levanta mais. Não vê mais graça em viver. Ela perde toda a sua energia vital. Ela fica impossibilitada de ter mais filhos só por causa do parto de Fëanor. Vejam só que ser, que poder nesse elfo. E ela desiste da vida. Ela desiste de viver e se recolhe nos salões de mandos. Né? Ela é um desses elfos que se recolhe muito cedo. Nem viveu ainda as eras e tal, e se recolhe. Por desgosto do mundo. Porque se cansou demais. E Fëanor, ele vai fazer jus ao seu nome. É um cara que, digamos assim, viveu a ferro e fogo. Fëanor, ele vai criar o que a gente chama da Silmarils, que é o que dá nome ao livro. O Silmarillion é a história, a saga, a sina da Silmarils. E do que isso causou aos elfos. As Silmarils são 3 joias, como vocês estão vendo na ilustração aí. São 3 joias, 3 gemas, 3 pedras de poder absoluto. De um poder que não se encontrava em outro lugar em Arda, salvo nas 2 árvores. Porque no continente de Aman, que é a terra sagrada, a terra abençoada, em que moravam os Valar, como eu falei anteriormente, eles moravam em um continente, Aman. Tem lá Valinor, Taniquetil, enfim, um monte de coisa. E uma dessas Valar, que é a Yavanna, agora eu não vou fazer, Yavanna, ela vai concentrar o seu pensamento e criar as 2 árvores de Valinor, que são, olha as árvores aí, ó. As árvores são a coisa mais linda. São criaturas com alma, com espírito. Dentro delas
chameja, flameja uma chama poderosa, uma prateada e uma incandescente, cor de chama, né? Cor de fogo. Telperion e a outra, agora me fugiu agora. É Telperion e... me fugiu. Enfim, depois... Laurelin, não é Laurelin? Laurelin. Uma vai ter a chama prateada e o outro a chama de fogo mesmo, cor de fogo. E essas duas árvores, elas vão iluminar Amã, que é esse continente sagrado. E Fëanor, de posse dessas luzes, ele vai criar essas joias sagradas. Só que essas árvores, depois, elas vão ser destruídas por Melkor, com Angola e com uma aranha, que depois eu vou falar um pouquinho dela também. Então, essas árvores morreram, e Yavanna, a deusa, digamos assim, o anjo que criou as árvores, não consegue mais força para fazer outras árvores. E a chama dessas árvores vai apenas morar, residir nas Silmarils, que são essas pedras. E os Valar rogam a Fëanor: Fëanor, nos dê essas pedras, porque nós precisamos dela. Amon e a terra precisa do poder dessas joias, porque as árvores só residem aí, elas deixaram o mundo, foram destruídas. E Fëanor, zeloso de sua obra, enciumado, e seu espírito tendo sido corrompido pelas mentiras e as veleidades de Melkor, que está ali sempre como uma presença, um mal. O mal em Tolkien, ele se dissemina como uma sombra. Ele não é aquele mal que é um monstro que vem te matar. Não é só isso, é um mal que corrompe o espírito. Então, infiltrado, digamos assim, exatamente. E vai conspurcar a mente de Fëanor. E também alguma coisa dentro dele, o livre-arbítrio que ele tem, as decisões dele também contribuem para o que vai acontecer. E ele decide: não, essas joias são minhas e acabou. Enfim, o que é que vai acontecer? Melkor depois consegue roubar essas joias, mata o pai dele, destrói a fortaleza dele, Formenos, e se manda para a Terra-média, para o outro continente, faz uma fortaleza lá e começa a criar um monte de veleidade, de desgraça lá na Terra-média. Ele cria os orcs. O que são os orcs? Os orcs foram elfos que Melkor corrompeu, que Melkor transformou, conspurcou o espírito. E aí os orcs é essa raça que é traidora, é desleal, é pérfida, é nojenta mesmo. É uma raça que não se dá. Os exércitos de orcs, vocês viram nos Seus Anéis, é aquilo mesmo, é aquela coisa rasteira, né? Mas eles vêm dos elfos. Olha só, que interessante, né? Mas quando Melkor rouba a Silmarils e se manda para a Terra-média, aí Fëanor vai dar um novo nome a ele, que é o nome que continuou com ele, que é o Morgoth. Todos vão se referir a ele agora como Morgoth, Bauglir também, né? Bauglir, que é o sombrio inimigo do mundo. E Morgoth vai ficar cada vez mais, digamos assim, sua aparência vai ficando cada vez mais putrefada, suja, imunda. E olha que conceito interessante que Tolkien traz. Ele se refugia na fortaleza de Angband, que ele cria, e cada vez ele vai morar mais no fundo, e cada vez menos ele sai à superfície, porque a podridão que ele vai criando, corrompendo os seres, vai também dispersando a sua energia. E quanto mais mal ele cria, mais ele está no mundo e menos nele também. E ele vai ficando mais recluso em seu trono de podridão e de perfidez, enfim. Até tem a hora em que um dos elfos, numa das histórias, um dos contos, que é a coisa mais linda, mais incrível. Pode passar aí. Olha aí, ó. Esse daí é Melkor no meio. Esse daí é Melkor, a representação de Melkor, né? E um dos contos, eu vou falar um pouquinho depois dessa aranha. Um dos contos dele, que é Fingolfin, um dos altos elfos, né, da Terra-média, ele desafia Morgoth para um duelo frente a frente, cara a cara. E é uma das batalhas mais iradas. Essa é pra nerd mesmo, hein? O Fingolfin, ele bate as portas da fortaleza de Angband
O cara tinha coragem. Aqui tem coragem. Tocou o berrante lá. E aí, ele bate as portas. Venha pra cá, eu quero lutar mano a mano com você. Um elfo sozinho lutando contra um cara de um poder. Ele era bem maior, a força física, a força de espírito do que Fingolfin. E ele desafia para uma batalha mano a mano. O cara sai da sua... E ele só sai porque ele não quer passar de covarde para os seus generais. O Tolkien deixa isso claro. Ele está lá se refestelando no seu trono de podridão, mas ele sai para não passar um mau exemplo para os seus, digamos assim, os seus generais. Aí ele sai e batalha, e a batalha é incrível. Ele tem um martelo e pá, e cada martelada é um estrondo na terra. E Fingolfin bravamente luta e vai para cá, vai para lá, fere de morte o pé dele. Ele fica manco a vida toda por causa disso. Enfim, é incrível. Essa imagem daí são as criações malditas de Melkor, né? Ao lado, esses demônios de fogo com asas são chamados de Balrogs, que vocês viram na Sociedade do Anel no filme. São demônios ancestrais que vêm dos fornos da terra, né? E eles matam Gandalf, né? Na Sociedade do Anel. E essa coisa gigante aí é a Ungoliant, a aranha, uma aranha que é chamada de a Antiluz. Então, são criaturas incríveis do mundo tolkieniano também. Olha, essa aranha se chama a Antiluz. Por onde ela anda, ela consome a luz. A negritude dela, a escuridão, o negrume que a cerca é tão profundo, é tão forte, é tão palpável que ela anula a luz. É uma imagem assim que não dá nem pra... E ela viaja pela Terra-média como se fosse uma sombra, uma nuvem de escuridão corrompendo. E Melkor monta nela, sei lá, vai nela junto. Só que ela tem uma fome infinita. E ela devora tudo de valioso, de coisas boas. Ela devora. E ela cresce. E quanto mais ela cresce, maior é a sua fome. E tem uma hora que ela quer devorar Silmarils. E Melkor conseguiu a Silmarils de Fëanor a muito custo, depois de passar tempo na prisão, enfim. E ela quer devorar Silmarils. E Melkor, não. E Melkor teme a própria criação. Ele teme ser morto pela Ungoliant. Enfim, aí tem todo um enredo lá. E ela termina, segundo o Silmarillion, ele não é claro, mas dizem que ela se perdeu no mundo e ela comeu a si mesma. A fome dela chegou a um ponto que ela se autodevorou. Então tem essas criaturas, tem também o Glaurung, um dragão incrível. Os dragões em Tolkien são o senhor dos dragões, perfeito. Ele tem um espírito maligno dentro dele que fala pela criatura. Não é um dragão, é um espírito. O dragão é o veículo, né? É um veículo daquele mal. O Glaurung, ele vai ser responsável por perpetrar várias coisas terríveis na história dos elfos, na história dos reinos ali, dos elfos e dos homens. Tem Glaurung, tem Gothmog, que é o pai dos Balrogs, o general dos Balrogs, que também vai perpetrar as maiores desgraças aí nesse universo. Tem Huan, o mastim de Valinor, que é o cão sagrado, a coisa mais linda, cara. Tem um cão, um cachorro enorme, poderoso, majestoso, que a ele foi dado o dom de falar 3 vezes na vida dele. Olha que coisa interessante. Ele tem o direito... ele está aqui, olha aqui, ó. É o mastim de Valinor. É o Huan. Ele ajuda Beren e Lúthien, que é um casal... Depois a gente pode até falar um pouquinho deles aqui, mas acho que não vai dar tempo. E aí tem esse cão que é interessante. Tem Carcharoth, eu não sei a pronúncia, que é outro cão incrível, só que esse é cão mesmo, cão do demônio mesmo. Que é um bicho... Nossa... É sensacional. Ele devora uma das Silmarils. Ele engole a pedra. E ele sai desesperado no mundo. Ele sai louco porque a pedra vai queimando, porque a pedra é sagrada. E ela está tocando uma coisa conspurcada. E ela vai queimando as entranhas dele. E ele vai em desespero, varando pelo mundo como um louco, devorando, matando, destruindo tudo que encontra na frente. É uma coisa incrível a imagem do Carcharoth. E tem outros dragões, em Calagon, enfim. As armas que eu já falei, pode passar. Tem também a coisa muito rica
na obra de Tolkien, que é a geografia de Tolkien, a geografia tolkieniana. Ele cria muito bem os mapas, os lugares. Temos Aman, que é o continente ali da esquerda, o continente dos Valar, que tem a cidade de Valinor, moram alguns elfos lá também. Esse lado daqui tem Beleriand. Para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui rapidão. Esse mapa, ele é o que a gente chama de... Ele tem um erro de temporalidade, né? Ele é um mapa que ele não é preciso, mas ele é interessante para a gente entender como era o mundo de Tolkien. Ele é... Poxa, o fenômeno histórico agora me falhou a mente. Mas enfim, aqui é Beleriand, é onde se passa toda a história do Silmarillion, Ossiriand, anacrônico. Esse mapa é anacrônico, porque tem imagens aqui que depois deixam de existir, eu não vou explicar, não vou dar spoiler, mas enfim. E a Terra-média é aqui, ó. Quer dizer, a Terra-média, digamos assim, que se passa no Senhor dos Anéis nessa região daqui. Então aqui vai ter Ossiriand, Beleriand, a cidade escondida de Gondolin, vai ter o reino de Nargothrond, Doriath, enfim. Uma série de reinos, de geografia, de valores, de línguas, de povos, riquezas, detalhes, tudo isso nesse pequeno livro aqui. E também falar um pouquinho, só citar que vocês têm que ler as batalhas. As batalhas do Senhor dos Anéis, do livro do Senhor dos Anéis, são brincadeira de criança, né? As batalhas que a gente tem no Silmarillion são coisas épicas em todos os sentidos. Acho que também por causa disso que nunca foi traduzido em cinematografia, em filme, porque daria uma série de 20 temporadas ou 10 filmes. 10 filmes ou uma série de 20 temporadas. E o livro... exatamente. E o livro, ele meio que se encerra, ou tem várias outras partes também, os 3 grandes contos da vida de Tolkien. São os 3 contos muito lindos, que estão sendo lançados agora, compilados. Eu não vou contar a história de publicação, que tem a ver com Christopher Tolkien, que não dá tempo. Mas enfim, tem as histórias que se depreendem no Silmarillion, que é Beren e Lúthien, um amor impossível que vai inspirar Aragorn e Arwen, né? Que é um amor entre um elfo, uma elfa e um homem, vem de Beren e Lúthien, que é uma história lindíssima. Nossa, é a história mais linda de Tolkien, é Beren e Lúthien. Tanto é que quando ele morre, ele e a esposa, a lápide está escrito Beren e Lúthien, né? Então tem Beren e Lúthien, tem os filhos de Húrin, que é a maior tragédia, a tragédia da vida de Túrin Turamba, que é, se vocês pensem em desgraças. É o cara mais legal, só que dá É o cara, o cara é super legal, mas ele só desce. É o fundo do poço. Enfim, é muito interessante. Não, pior, Maria, é pior ainda. E tem também a Queda de Gondolin, que tem aí também para vender. Que é muito interessante, que é sobre essa cidade maravilhosa de elfos, erigida pelo povo de Turgon, né? Enfim. E passar aí um pouquinho, próximo aqui, só para encerrar. A segunda e a terceira era. A segunda e a terceira era vai ser descrita também no Silmarillion, mas não é o foco do Silmarillion. A segunda era vai estar num conto, descrito aqui, o nome é Akallabeth, ou Akallabeth, sei lá como é a pronúncia, mais ou menos isso. Que vai ser a história de Númenor. É a história dos homens depois da primeira era, os primeiros dias. Essa é a segunda era. Eu não vou contar como acaba a primeira era, vou deixar o gostinho para quem não leu ainda, mas é uma batalha que, digamos assim, destrói o mundo. Muda a face do mundo. As coisas se acabam, os continentes se acabam. Enfim, é uma batalha, digamos assim, pesada. E Númenor é uma ilha maravilhosa que vai ser a Atlântida de Tolkien. Uma ilha perdida de maravilhas criadas pelo homem. Eu não vou me estender muito em Númenor. Quem vai se estender é a série, né, que vai passar. Eu não vou dizer por quem vai ser produzida, porque é rival daqui, então... Enfim, está sendo produzida aí. Ano que vem vai ser lançada. A questão ética, né? Vai ser lançada uma série sobre a história de Númenor. Não sei como vai ser, vamos ver. Espero que seja legal. E a terceira era é a era do domínio, né, de Sauron. Ele retorna, aparece um anel, a criação dos anéis, e vai terminar na Guerra do Anel, quando os nossos, né,
Senhor, a Sociedade do Anel embarca nos portos cinzentos para a ilha de Valinor, né? Eles vão para o continente sagrado através do caminho reto. Dá para falar sobre isso horas e horas e horas e horas, e a gente não vai conseguir se estender tanto aqui. Gente, eu espero ter dado um panorama geral sobre o livro. Espero que vocês, quem nunca leu ou quem só assistiu aos filmes, espero que tenham tido uma ideia bacana. Eu não falei, quem leu sabe, eu não falei 0,00001% do livro, não tem nada. A riqueza desse livro aqui é uma coisa inimaginável. Então, quem não leu ainda, leia, vale a pena. É uma leitura difícil, requer um tempo diferente de leitura. Você tem que ter mais tempo, tem que consultar, tem que se acostumar com os nomes, tem que ir a todo momento ao vocabulário, pegar obras que tenham referência para ajudar nos conceitos, assistir um canal incrível do YouTube chamado Tolkien Talk, que é incrível, dá um apoio bacana lá. E é isso, gente. Eu vou passar agora para o nosso querido Asley, que vai dar uma outra visão também sobre o Silmarillion. Muito obrigado e fiquem pro sorteio, tá? Eu fiquei aqui pensando o que é que eu vou comentar depois disso. Caramba, que legal. Aprofundar. Então, eu na verdade eu acho que o que eu posso contribuir um pouco e até provocar um debate com vocês. E eu estava em casa tentando organizar um pensamento aqui e uma pergunta acabava norteando a minha fala. O que é que chama a atenção, por exemplo? Eu acredito que a resposta possa, inclusive, ser diferente entre a gente. O que é que chama a atenção e por que é tão legal falar, por exemplo, sobre Terra-média? São os elfos, que óbvio são os mais legais, mas, por exemplo, são os elfos, são os dragões, são as batalhas, são os romances. E aí, por exemplo, até estava hoje à tarde assistindo um vídeo do Leonardo, que está aqui, ele falou uma coisa muito importante. O Silmarillion é bom para todo mundo, porque ele tem romance, ele tem batalha, ele tem intriga, ele tem de tudo. Então, seja lá qual for o tipo de literatura que te atrai, você vai encontrar esse Silmarillion. E se talvez outro tipo não te atraia tanto, vai valer a pena também. Então eu começava a pensar o seguinte, e isso é desde criança, por exemplo, eu tenho uma memória afetiva muito grande com Tolkien, porque meu pai lia o Hobbit para mim quando criança. Então, por exemplo, isso já formou muito, e aí o livro já está comprado, o quadrinho para minha filha também, vamos passar aí no bastão. Mas, por exemplo, eu tenho uma memória muito afetiva nesse sentido, só que eu acho que isso não responde à pergunta. Eu acho que simplesmente uma memória afetiva não responde à pergunta do que é tão legal e por que Tolkien. E por que Tolkien hoje é o meu autor favorito. Eu acredito que, por exemplo, não faltam, e aí você tem um universo de autores, de temas, de obras que não são ruins, muito pelo contrário, são obras muito boas, mas por que o Tolkien é diferente? Diferente, inclusive, aí se o André me permite, diferente inclusive do Martin, que a gente estava comentando aqui há pouco tempo atrás, o que existe de diferença no universo do Tolkien para o universo, por exemplo, da Guerra dos Tronos? E eu acredito que a grande questão é, o Tolkien, apesar de ser um autor do século XX, ele tem algo que tem nas suas mãos aí. Eu acho que ele tem um elemento que é cada vez mais raro e por isso deve ser protegido, por isso deve ser preservado e por isso deve ser cultivado. Por exemplo, o Tolkien é muito mais uma exceção do que a regra. Não por necessariamente, até eu não tenho nem capacidade para isso, não por talento de estética, óbvio, eu gosto, mas eu não sei se ele vence por isso, mas principalmente porque ele conta. Eu acho que o Tolkien ele se transforma porque ele fala exatamente sobre verdades. O Tolkien, ele é um autor que ele toca num elemento muito esquecido pelo ser humano, que é a transcendência. Hoje, a literatura, a arte, o cinema, a política, eles falam muito sobre o que é imanente, mas eles não conseguem nem chegar perto, nem arranhar a transcendência. Talvez o grande problema e olha que a gente adora a Guerra dos Tronos, não é jogo de soma zero, não é que um é bom, o outro tem que ser ruim. Mas, por exemplo, a essência da Guerra dos Tronos é a intriga, é o homem, é toda a corrupção humana, toda a individualidade humana.
O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, até o Hobbit, que é um livro infantil, ele passa muito longe disso. Isso que é o que mais chama a atenção. O Tolkien, por exemplo, como o André falou muito bem, ele tem um vício, quem nunca, né? Quem não tem o seu, ele criava linguagens, isso desde criança, e para justificar o vício dele, como qualquer viciado, ele cria uma história para justificar o vício dele. Essa história é só o Senhor dos Anéis, é só o Silmarillion, são todos os contos aqui. Então o cara, ele faz um trabalho de gerações numa vida, e o Tolkien não era alguém que vivia trancado na biblioteca. Ele tinha família, ele tinha conta para pagar, ele era professor, ele tinha 4 filhos, o que não é brincadeira. Então, por exemplo, ele é um ser humano como qualquer um aqui. Só que ele é um ser humano que olhou para a vida de maneira séria. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que isso que o Tolkien ensina. E ele traz, por exemplo, nesse sentido, eu não consigo pensar o Tolkien, por exemplo, sem pensar na relação dele, inclusive para elogiar e criticar, na medida do possível, a relação dele com Lewis. Entre vários aspectos, por exemplo, a amizade dos dois é algo que transcende a obra. O C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, que vocês devem conhecer, e se não conhecem, conheçam, vale muito a pena. Inclusive lembra muito nos primeiros livros o Silmarillion, a questão da música, da criação. Então eu tenho, por exemplo, nesse sentido, e os dois são professores universitários, os dois trabalham juntos, eles se tornam amigos, e o Tolkien e o Lewis, que ele vai chamar, por exemplo, de Jack, o Tolkien é responsável, inclusive, por converter o Lewis ao cristianismo. Isso é muito importante porque eu não consigo entender a obra sem pensar no homem. Isso é fundamental. Não pense que você está lendo simplesmente um livro. Você está lendo uma experiência riquíssima de vida. Enquanto o Lewis escreve uma obra que para mim é uma obra-prima, que é as Crônicas de Nárnia, por exemplo, e obviamente isso é muito claro, é uma alegoria. O Tolkien faz questão de se afastar da alegoria. Eu consigo perceber no Senhor dos Anéis, no Tolkien, por exemplo, na fala de André, isso é evidente. Olha, aqui a gente pode pensar, por exemplo, no Lúcifer. Aqui eu posso pensar, por exemplo, em Yahvé. Eu posso pensar em vários elementos. Mas não é isso que o Tolkien trata. O Lewis se você não entendeu que o Aslan é o Cristo, volta, lê de novo. Sabe? Você leu errado. Volta, vai valer a pena voltar, pode ter certeza. Mas volta que você não entendeu, porque isso tem que estar claro. Na obra, e por que o Tolkien foge disso? Ele diz, por exemplo, que a alegoria é uma espécie de uma camisa de força. Isso não tem a ver com ele. O Tolkien, ele vai além desse ponto. E ele coloca, por exemplo, o Tolkien, ele fala sobre verdades porque eu não consigo separar a obra da vida dele. O Tolkien, ele escreve não uma alegoria, ele fala sobre a realidade que ele enxerga. E eu não consigo separar, por exemplo, a religião disso, porque, por exemplo, na obra do Tolkien, na vida do Tolkien, desculpe, o André até comentou nesse sentido, a vida do Tolkien trata exatamente da questão religiosa. Ele vive uma infância humilde e pobre por conta de uma questão religiosa, de um conflito entre católicos e protestantes da família. A mãe dele se converte ao catolicismo e isso gera um rompimento na biografia dele, na família dele, e ele vai viver, por exemplo, com um padre. E esse padre, ele é quem ele considerava um pai. Então o Tolkien, a vida do Tolkien, ele está na obra, não em forma de alegoria, mas como essência, como o Geist, aqui, o espírito da coisa, como traria a filosofia. Então o Tolkien, ele começa a imaginar a Terra-média, vamos colocar assim, porque ele luta a Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial ele sofre de uma doença chamada de febre das trincheiras. E enquanto agonizava na maca, no hospital, ele começa a ter delírios e imaginar esse mundo. Imagina de onde vem, por exemplo, isso. E esse Tolkien me lembra, por exemplo, que a obra dele é uma espécie de apologética. A obra dele é a própria essência dessa verdade que ele quer transmitir. E isso, para mim, por exemplo, parece muito claro quando eu comparo com a literatura que é construída. Principalmente a literatura, a filosofia, a sociologia que é construída na época do Tolkien.
Porque eu tenho uma divisão muito clara entre o que diz o Tolkien e o que dizem os clássicos. E a diferença de um clássico para qualquer outra obra é a eternidade que ela carrega. Essa verdade que eu estava comentando, que, por exemplo, para mim pode ser o cristianismo, para você pode ser a essência, isso não importa, isso que é legal. Você não precisa ser religioso para entender que Tolkien está levando a sério a coisa. Você pode ser um cara que simplesmente leva a vida a sério. É um cara que reconhece na existência uma coisa verdadeira. Enquanto, por exemplo, eu tenho toda a literatura, vou chamar de literatura, mas toda a humanidade, todas as ciências humanas, desculpa, vou tratar dessa forma, essa literatura moderna, ela rompe, isso você vai perceber desde o Renascimento, ela rompe com o sagrado, ela rompe com o transcendente, e ela coloca o ser humano como grande elemento norteador, que a gente chama de humanismo na história. Esse antropocentrismo, esse humanismo, que vai ocupar o lugar de Deus. Só que em nenhum momento, exatamente por essa limitação que você tem, e aí fica claro, por exemplo, quando eu relaciono como se fosse uma coisa só, os homens e os elfos. Talvez o elfo seja a transcendência e o homem seja a imanência. Essa modernidade que a gente está comentando aqui, ela é exatamente essa obsessão que o homem tem de responder, mas sempre responder com coisas efêmeras. Isso vai gerar na filosofia o iluminismo, vai gerar um cientificismo, por exemplo, do Augusto Comte, com o positivismo. Isso você vai perceber isso com mais evidência no existencialismo, e antes do existencialismo, eu vou excluir aqui o Kierkegaard, que ele tem esse elemento religioso ainda, mas eu tenho, por exemplo, o Schopenhauer, eu tenho, por exemplo, o Nietzsche, que vai, de fato, e aí você fez a referência, com o martelo, ele vai tentar destruir essa moral cristã, que ele chama de moral de rebanho, moral de escravo, e ele tenta pôr algo no lugar. Isso a gente estava comentando, inclusive, quando a gente estava montando a aula, eu lembrei de um escritor britânico chamado Chesterton, lá no Ortodoxia, no Hereges, ele coloca assim, ó: eu não me importo se você não acredita em Deus. A questão é, o que é que você vai colocar no lugar dele? E a modernidade sempre tentou colocar algo no lugar de Deus. Normalmente o Estado. O Estado, a razão, a ciência. É isso que vai acabar acontecendo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o homem tentando preencher uma necessidade que não cabe a ele, que vai além dele, que é transcendente, é metafísica pura. Então eu tenho nessa literatura moderna, e aí lembra, por exemplo, e André tem uma bagagem muito maior para falar disso, o Dostoiévski. E o Dostoiévski fala, por exemplo, que existe no homem um buraco, um vazio do tamanho de Deus. E olha que eu estou falando de um cara que anteveu, por exemplo, a Revolução Russa e todo o ateísmo marxista, por exemplo, que fez parte dos bolcheviques. Então eu tenho uma comparação, então existe, isso eu posso estar enganado, então fica à vontade, eu percebo que existe uma diferença entre o Tolkien, o Homero, o Victor Hugo, eu tenho, por exemplo, o Shakespeare, eles tratavam de algo que ia além do ser humano. E talvez aí a grande diferença entre Tolkien e o George Martin. São, novamente, não um exclui o outro, mas são campos e são discussões completamente diferentes. Então, se eu imagino, por exemplo, e acho isso muito importante, até o André deu um spoiler, por exemplo, quando ele estava no Instagram, ele estava falando sobre o seguinte, e isso tem a ver com essa